Então, meu amigo, a democracia brasileira faz 40 anos, fez agora, né, dia 15 de março, o dia que eu estou gravando este vídeo, e ninguém tá nem aí para isso. É a grande verdade, porque ninguém confia nesse sistema, nesse modelo de governo que nós temos. Tá longe de termos motivos para comemorar, especialmente no âmbito econômico. É aí que a coisa fica feia, de fato. E convenhamos, de 40 anos de democracia, nós tivemos aí até o momento 15 anos só de governo PT, fica difícil o negócio ser bom mesmo, ser bem sucedido, né? A coisa é realmente complicada, mas de maneira geral, no cômputo geral, nós tivemos inflação alta, tivemos PIB medíocre e, é claro, muitos problemas de toda a sorte nesses 40 anos que, meu amigo, não empolgam, muito longe disso. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E pois bem, 15 de março de 2025 a gente completa 40 anos de democracia, porque foi lá, em 15 de março de 1985, que o José Sarney assumiu o mandato. E foi o início do governo civil, fim do governo militar, início do governo civil, que não foi uma eleição direta, obviamente. Você sabe, deveria ser o Tancredo Neves a assumir, ele bateu as botas antes de assumir o mandato, então o José Sarney assumiu em seu lugar e foi durante a vigência do governo Sarney, inclusive, que a péssima Constituição Federal que nós temos hoje, a de 88, foi votada, aprovada e promulgada. Uma coisa assim completamente lastimável. A gente sabe o preço até hoje que nós pagamos por ter uma Constituição tão ruim. 40 anos atrás isso aí aconteceu, o início desse período. Em 89 nós tivemos a primeira eleição direta desde, sei lá, né, desde a época do João Goulart, na verdade, do Jânio Quadros, aliás. O Jânio Quadros foi eleito lá nos anos 60, renunciou ao mandato, o João Goulart entrou depois e aí aconteceu o golpe militar. Então, desde essa época não havia eleições diretas no Brasil. Primeira eleição, Fernando Collor de Mello foi eleito para sofrer o impeachment poucos anos depois. Esse é o naipe da democracia brasileira. 40 anos nós tivemos quantos presidentes? Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. 7 presidentes em 40 anos, que, de fato, se você pensa na alternância de poder, é uma quantidade muito pequena de presidentes, com 2 deles, né? Aliás, 3 deles com um mandato muito curto. Se você parar para pensar, o Collor, o Itamar e o Temer tiveram mandatos curtos. Então, na verdade, a maior parte desse período nós tivemos apenas 4 presidentes, né? O Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro. Então, não é grande coisa a democracia brasileira, por aí a gente já tira. Tivemos 2 impeachments, por sinal, né? Em poucos mandatos, 40 anos, tivemos 2 impeachments. É uma frequência muito alta, sem sombra de dúvidas. E principalmente, né, é porque aqui essa análise do Poder 360 traz alguns pontos aqui a respeito, por exemplo, da hiperinflação. Não dá para a gente considerar isso aqui, né? Tivemos 2 picos de inflação muito grandes aqui no final do governo Sarney. Aliás, né? O pico foi aqui 6.000%, mas olha isso aqui, 1.000% em 89, né? Em janeiro de 89, sendo que lá no todo o período inicial do José Sarney era inflação de 200%, inflação argentina, no padrão atual, chegando a esse pico aqui e depois nesse aqui, que é computado como sendo culpa do Itamar Franco. Mas convenhamos, o Itamar Franco estava só segurando as pontas nesse período aqui, né? Então, realmente foi o período em que houve a troca de moeda. Chegou-se nesse ápice absurdo de quase 5.000% de inflação logo antes de trocarmos para o real. Então, na verdade, a gente tem que considerar, isso aqui é a inflação acumulada de 12 meses desde o Fernando Henrique Cardoso para frente, né? A gente tem que considerar 2 períodos dentro da democracia brasileira recente. Portanto, o período pré-plano real e o período pós-plano real. De sorte que acaba sendo muito mais importante para a consolidação do Brasil hoje a moeda que nós temos do que o regime que nós temos, o regime político. Porque a América do Sul, esse negócio varia pra caramba. O Brasil já teve outras repúblicas, né? A gente está
no estado, como é que é o nome? Não é Estado Novo que a gente está agora, período. Enfim, teve a República lá do Café com Leite, teve a monarquia antes, né? Depois teve o Estado Novo, que foi do Getúlio Vargas, isso sim. Depois teve democracia de novo. Aí depois teve ditadura. Aí democracia de novo. E aquela coisa bagunçada que a gente conhece muito bem. O real é a coisa mais estável que o Brasil dispõe, sei lá, na sua história republicana, eu diria. Então, a democracia brasileira é mais compreendida a partir daí. Tava bem no começo mesmo, né? Não tinha nem 10 anos de redemocratização e eleições diretas, a gente tinha 5 anos apenas, então realmente estava bem no frescor da democracia brasileira. O ponto principal, portanto, é o real, o que nos aponta a realidade de que a economia é o grande termômetro do sucesso ou do fracasso da democracia brasileira. E aí, meu amigo, nem preciso explicar exatamente o que eu penso a esse respeito, você deve concordar comigo que o regime brasileiro é um fracasso completo em muitos aspectos, mas no aspecto econômico é triste de fato, né? Então, o PIB do Brasil aqui, no final das contas, né, lá no início do período democrático, recente, né, o nosso PIB estava empatado com o da China, né? E o da Índia também. Olha aqui, estavam empatados os três países, praticamente a mesma coisa, com pequenas variações aqui. Isso permaneceu por 10 anos, até a década de 2000. E aqui que a coisa começa a ficar triste, né? O Brasil está perdendo agora, recentemente, para a Índia. Veja aqui o gráfico, né? Que dá para ver que recentemente, tem que subir um pouquinho mais, né? O Brasil está perdendo para a Índia recentemente. Por quê? A partir da crise. Olha aqui, 2015, até esse período aqui, o Brasil estava muito melhor do que a Índia. O que aconteceu aqui? Governo PT, Dilma Rousseff. Tivemos a crise econômica a partir daqui e o Brasil não se recuperou mais. Olha isso aqui. Como nós estamos andando de lado. A Índia seguiu crescendo, seguiu o rumo dela. Por isso que a Índia ultrapassou o Brasil atualmente. Isso aqui é em trilhões de dólares, tá? Então é importante frisar que é uma moeda estável mundialmente para medir, para comparar o crescimento da economia dos países. Enquanto que a China disparou aqui bastante. Mas, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que levar com muita cautela os números da China. Que o país cresceu bastante, isso é um fato. Isso aqui é o boom que foi medido lá em percentuais e tudo mais, né, de crescimento do PIB. Agora veja também como a China está andando de lado já há algum tempo, coisa que eu sempre falo aqui no canal. Nem os dados maceteados da China conseguem enganar mais. Então o Brasil tomou um banho de outros países, países que estavam empatados com o Brasil no início da democracia. Ou seja, por essa leitura aqui, o período democrático foi pior para o Brasil do que o que estava acontecendo antes, ou pelo menos travou o crescimento econômico do Brasil. Aqui a gente tem o valor da inflação anual, né, acumulado de 12 meses aqui. Veja que ela caiu bastante para níveis aqui bastante realmente quase nulos, né? 1,65 lá no período do Fernando Henrique Cardoso, mas teve picos bastante consideráveis em alguns momentos, inclusive com alguns passando dos 10%. Né? Aqui no governo da Dilma Rousseff, no governo do Bolsonaro também e no governo do Lula. Então praticamente todo presidente aí da democracia teve uma inflação alta, desses que ficaram mais tempo, conforme eu falei. Tem uma inflação mais salgada, para chamar de sua. O FHC, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro também. Veja que a economia então esteve patinando. Da mesma forma, né, o crescimento do PIB per capita brasileiro aqui não foi aquele esplendor todo, cresceu 62%. Aqui eu não sei se esses valores foram atualizados conforme o dólar, porque se não foram, é um negócio problemático, sem sombra de dúvidas, né? Mas veja, por exemplo, que em percentual o Brasil perdeu para países já desenvolvidos, Alemanha, Austrália, França, Estados Unidos, né, Reino Unido. Esse pessoal já era rico lá em 1985. É uma comparação dessa janela temporal toda. Ainda assim, o Brasil cresceu menos que essa turma aí, esses países. E os tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, dispararam. Né? A Coreia do Sul teve um crescimento econômico nas últimas décadas absurdo. 500% de aumento do PIB per capita. O da China aqui, vamos lá, ninguém leva a sério esse número. Então, realmente, eu nem considero. Para mim, o primeiro lugar é o da Coreia do Sul, que realmente faz sentido. E aqui, talvez esteja um dos grandes problemas da economia brasileira e que explica por que a democracia é um grande fracasso. Gasto público
excessivo. Aqui que está realmente o problema, mas essa é a semente da democracia, o cerne da democracia. Prometer o impossível para os eleitores. É assim que se ganha eleição em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Não poderia ser diferente, portanto, e é aí o motivo real que a gente vê por que a economia só vai desandar cada vez mais no regime democrático, principalmente sendo demagógico como o governo Lula, porque olha só o que está acontecendo com a dívida brasileira. Realmente é um negócio completamente descontrolado, que nos mostra que podem passar mais 40 anos. O modelo atual brasileiro, modelo político, econômico, está fadado ao fracasso. Olha aí, meu amigo, o pessimismo do consumidor brasileiro segue se aprofundando. É o que os dados nos mostram, os dados nos indicam aqui da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, mostrando que no mês de março, na comparação anual, a intenção de consumo das famílias caiu 1,4%. Pois é, o brasileiro hoje, temeroso com o andamento da economia, preocupado com a alta de preços, quer consumir cada vez menos, segurar mais as pontas para fazer com que o orçamento feche no final do mês, ele consiga comprar aquilo que é necessário, começa a descartar o que é supérfluo, começa a trocar itens por itens mais acessíveis, embora de uma qualidade inferior, porque é o que dá para fazer no atual cenário econômico. Ainda não temos recessão no Brasil, isso não foi medido. É previsto, mas não foi medido. Ainda não estamos com uma inflação galopante no Brasil, nada disso. Mas o sentimento já está aflorado, as pessoas estão com medo da economia brasileira, e eu falo para vocês, as pessoas estão certas em ter esse tipo de receio, porque o futuro, infelizmente, não gosto de dizer isso, mas o futuro não é nada promissor do ponto de vista econômico para o Brasil. Vamos conversar então sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. E bem, o índice é mais puxado para o lado das famílias pobres. As famílias pobres hoje estão num patamar de desconfiança, de acordo com os dados da CNC. Os mais ricos ainda estão num grau de confiança com o consumo, caiu também. O que mostra que o mais pobre está sentindo mais os efeitos econômicos do desgoverno Lula. É importante frisar isso, o governo Lula prejudica mais a fatia mais pobre da população que a fatia maior, obviamente. Justamente aqueles que o governo disse que iria proteger, que se preocupa e tudo mais. O Lula está quebrando as famílias pobres do Brasil. Mas o que nos diz esse índice? O ICF, Intenção de Consumo das Famílias. Bem, todo mês a CNC faz a averiguação disso aí, de como que está a intenção. Como que essa pesquisa é feita e chega nesse patamar, tem lá a metodologia e tudo mais. Só que o resultado final do ICF, desse índice, é um valor aqui numérico, que é um número adimensional, né? Não tem uma dimensão aqui exatamente. Só que, se ele estiver acima de 100 pontos, então nós estamos na zona de satisfação. Ou seja, as pessoas ainda estão otimistas. Então, o índice geral, o ICF, que é o índice geral, ele está em 102,7 pontos no mês de março. Ou seja, ainda está na zona de otimismo. Não vou colocar otimismo, de satisfação, que é o nome que está aqui. Não caiu para o pessimismo ainda. Só que esse é o índice geral. O índice geral caiu 1,4% na comparação com março do ano passado. Então, veja que é uma piora considerável na perspectiva da população brasileira. Março do ano passado as coisas pareciam mais equilibradas, o dólar estava bem contido, na verdade ele começou a disparar, foi no final de março, então mais ou menos nessa época agora em que nós estamos em 2024, o dólar estava tranquilo, estava assim bem acomodado abaixo dos R$ 5, na verdade ultrapassando a barreira dos 5, mas algo razoavelmente confortável, principalmente se a gente levar em conta o que aconteceu no final do ano passado. Mas, principalmente aqui, as famílias mais pobres tiveram uma queda maior nesse sentido. Veja aqui, né? Primeiro, a intenção de consumo do mês de março, comparado com fevereiro, teve uma queda de 0,5%, o que mostra que a alta de preços no mês de fevereiro, que foi medida em uma alta recorde,
assim, um valor absurdamente alto, 1,31%, se eu não me engano, pelo IPCA, isso assustou o consumidor brasileiro, deixou todo mundo preocupado, pensando que o mês de março talvez seja desse jeito. Mês de abril também. E aí, para onde que vão as coisas? E, enfim, entre as famílias mais pobres, né? Aqui, se você considerar uma renda abaixo de 10 salários mínimos, que, caramba, né? Não é ser muito pobre também, né? Se você tem 9 salários mínimos de renda mensal, a sua família, não é exatamente uma família pobre. Se você olhar os dados aí do governo, isso é classe média alta, né? Sei lá, talvez até classe alta, ganhando aí seus 12 mil reais por mês o núcleo familiar. Mas enfim, para esse pessoal aqui, e obviamente isso contempla a parcela mais pobre da população, eu gostaria de ver um retrato aí do pessoal, digamos que vive com uma renda familiar abaixo de 5 salários mínimos para ver, mas esse índice, né, esse número alcançou 99,8 pontos. Então está abaixo dos 100 pontos. E isso aí entra no espectro de pessimismo novamente. Isso aconteceu lá em novembro de 2024, que foi quando teve aquela disparada do dólar que nós acompanhamos, o início daquela disparada. Então hoje a população brasileira está novamente pessimista com o futuro econômico. Novamente porque esteve em novembro, e população brasileira porque maior parte das pessoas se encontra nesse patamar. É curioso aqui ver, né, que os homens tiveram uma queda no consumo, na intenção de consumo, aliás, bastante elevada, 2,4%. As mulheres, na verdade, né, tiveram um aumento na intenção de consumo de 0,2%. Mas no cômputo geral, percebe-se claramente que há uma piora nas expectativas. Então, o pessoal aqui da CNC falou, né, que as famílias estão se sentindo cada vez mais cautelosas com os seus gastos e preocupadas com o futuro. Então, ou seja, né, estamos falando aqui de uma situação em que se olha para o ambiente econômico brasileiro, uma análise aí um pouco mais longa, de longo prazo, o pessoal olha um pouco para trás, como é que estavam as coisas antes, como estavam os preços antes, olha para a realidade atual, considerando aí 2, 3 meses, de dezembro para cá, o quanto que os preços estão subindo, principalmente de itens relevantes para a vida de maneira geral das pessoas. Qual que é a conclusão que qualquer família chega nesse cenário? Não dá para jogar dinheiro fora, não dá para ficar gastando dinheiro de forma indevida, porque a gente não sabe qual que vai ser o dia de amanhã. E qual item agora que vai se tornar proibitivo, porque já foi a carne bovina, já foram os ovos, já foi o café, já foi um monte de outras coisas que tá na mesa do pobre, né? O pobre não consegue comprar esses itens mais. Qual que vai ser o próximo? Todo mundo já pensa, caramba, vai ser uma farinha? Vai ser um arroz que simplesmente eu não vou conseguir comprar mais, e aí eu preciso ter dinheiro para arcar com isso lá na frente. O que que eu faço? Eu consumo menos agora. O que é supérfluo, o que pode esperar, o que eu vou empurrar com a barriga, enfim, eu consumo menos hoje porque eu não sei o amanhã. Não tenho ideia do que vai acontecer amanhã. Então, esse tipo de indicador aqui representa algo muito ruim do ponto de vista econômico e do choque disso na sociedade. O pessimismo com o consumo indica um futuro nebuloso. Não há previsibilidade na economia. Ninguém sabe, ninguém quer arriscar, ninguém quer dar um tiro no escuro. Todo mundo quer se resguardar, todo mundo quer fazer um colchão de reserva de emergência para o dia de amanhã. Ninguém sabe o que o Lula vai fazer com o Brasil. Aí, se a intenção de consumo cai, e o consumo cai por consequência disso, quando a intenção se torna realidade, a economia vai sofrer também e o ciclo vai se retroalimentar, porque menos consumo, menos vendas, menos faturamento, menos compras do atacado, o atacado compra menos da indústria, a indústria produz menos e a economia desacelera. E aí a gente sabe para onde que essa história vai. Então, meu amigo, lá vai a China novamente apostar tudo no aumento do consumo, dar aquela forçada de barra para que a coisa aconteça e a economia do país se salve da completa bancarrota. Agora, a orientação, né, do Partido Comunista Chinês, eu imagino o tipo de orientação que é o pedido caloroso, carinhoso, educado, amoroso que os comunistas fazem para as empresas, no caso aqui, os bancos, né, porque a China orientou os bancos a incentivar empréstimos
e uso de cartões de crédito. Você sabe de que tipo de incentivo nós estamos falando. Ou seja, o governo comunista chinês quer que o povo gaste mais dinheiro. Ah, não tem dinheiro para gastar, o povo não quer gastar o dinheiro, ou não tem realmente. Engraçado que a economia está crescendo 5% ao ano e o pessoal não tem dinheiro para comprar, tem que ficar pegando empréstimo, né? Gastando no cartão de crédito. Engraçado isso. Mas o governo comunista quer que o pessoal vá às compras de fato para salvar a economia da completa bancarrota. Vamos conversar sobre isso, fazer uma análise sobre mais essa desesperada medida do governo comunista para tentar enxugar gelo, evitar o inevitável, que é a quebra econômica da China. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Sempre em vídeos da China, alguém fala: ah, mas estão prevendo a queda da China há muito tempo e não acontece. Meu amigo, não é do dia para a noite que isso acontece, são sinais. São indicadores para quem tem cérebro no lugar se preparar para quando a coisa acontecer. Quando a União Soviética desabou, para muita gente foi do dia para a noite. Como assim? Estava tudo funcionando bem até outro dia, agora caiu? Mas previsões para o fracasso do regime soviético existem desde a década de 20. Ludwig von Mises escreveu sobre isso lá atrás, sobre o problema do cálculo econômico, sacramentando basicamente que a União Soviética seria inviável do ponto de vista econômico. Demorou 70 anos para acontecer. Depois a gente descobriu que tinha subterfúgios. Então, o problema dos preços, né, que é o que o Mises falou, realmente impediria um país de continuar existindo economicamente. Então, os soviéticos usavam o sistema de preços ocidental para basear as suas tomadas de decisão, ou seja, né, usaram subterfúgios para fingir que o comunismo estava funcionando, estava dando certo, e vai acontecer assim com a China. Essa é a verdade. Parece que está tudo bem, que está uma beleza, quer dizer, um desavisado pode olhar e falar que está uma maravilha, cresceu 5% no ano passado, está uma maravilha. Quando acontecer, quando quebrar, quando tiver o desabamento completo, vai ser surpreendente para muita gente. Vai ser do nada, vai acontecer e aí vai ficar aquele vácuo de poder que sabe-se lá para onde que vai apontar, não é? E bem, esse negócio aqui, essa orientação, não é de hoje. Essa é a verdade. Você pode ver aqui que já há notícias, né? Aqui é site Brasil de fato. Então, olha o tipo de abordagem desse pasquim esquerdista a respeito do tema. Uma foto dos chineses felizes, né? Como é bom, como é feliz viver sob uma ditadura, né? Com crédito social, uma maravilha. Enfim, China vai estimular consumo interno, criação de empregos e cuidados com a população em 2025. São os 10 pontos eleitos aqui pelo governo lá para o ano de 2025. E a gente sabe que isso é um falatório sem sentido, porque o governo está tentando fazer isso há muito tempo e não consegue. Não depende de vontade política, de interesse com a população. É um governo que se importa com a população. Não há o que fazer para forçar o aumento do consumo, forçar a criação de empregos sustentáveis, empregos orgânicos e cuidados com a população. Meu amigo, cuidados com a população é dar liberdade para a população. Apenas isso. A China quer crescer 5% de novo. E sabe-se lá o que foi feito no ano passado para atingir esse cenário, esse patamar. Até, sei lá, no último mês do ano, não tinha 5% de crescimento nem pelos dados oficiais do governo, quanto mais pelos indicadores externos, pelas todos os fatores que estavam sendo observados, os indícios, né? Enfim, a China quer crescer em 2025 5%. E qual que é o seu motor? Consumo. Esse vai ser o motor da China, do crescimento econômico da China. Por que que isso vai acontecer? Porque todos os outros motores já quebraram. Essa é a verdade. O grande motor dos anos 90, início dos anos 2000, do crescimento chinês foi a construção civil. Enquanto você não tinha nada num país gigantesco como aquele lá, em matéria de infraestrutura e etc., e era preciso construir mesmo, a economia parecia estar crescendo, que é uma beleza. Depois que se chegou a um patamar de infraestrutura no país, aí o governo começou a apostar em uma nova abordagem para a indústria da construção civil. É isso que está dando certo. Em time que está ganhando não se mexe. Vamos continuar despejando dinheiro. Agora vamos construir cidades.
inteiras. Aquele monte de prédio, aquela coisa toda, e cidades fora do país, e aquele monte de gasto de concreto e aquela coisa, e vamos subsidiar para o pessoal comprar imóveis. Caramba, isso virou um fracasso completo, uma bola de neve, porque tá cheio de obras sendo feitas e não tem ninguém para comprar. A demanda por imóveis na China despencou, não existe mais. O índice de vacância é absurdo e todo mundo já viu os vídeos dos prédios sendo demolidos, porque não há quem more neles. Desperdício de recursos, obviamente. Então, esse motor econômico quebrou por completo. As imobiliárias estão completamente... Não é imobiliária que é o nome, né? Incorporadoras, isso. As incorporadoras estão falidas, com dívidas na casa das centenas de bilhões de dólares. Aí todo mundo que emprestou dinheiro para esse pessoal vai falir também. Tá tudo contaminado já na economia chinesa. Então vamos para outro motor. Vamos para as exportações. Vamos encher o mundo de produtos chineses. Aí foi aquela onda de carros chineses para tudo quanto é lado. Um monte de coisa com preço lá embaixo que ninguém sabia como que o chinês conseguia pagar. Produzir algo com um preço tão baixo assim. E no final das contas o que a gente teve foi portos lá na Europa cheios de carros chineses que ninguém quer. Foram produzindo para aumentar o PIB. Não tem demanda para isso, não dá para continuar com esse motor funcionando. Vamos para um outro motor então, que é o do consumo. E aí o que acontece? O consumo tem caído na China. A China tem tido deflação, queda de preços, porque as pessoas não estão comprando. Então o lojista tem que abaixar o preço para fazer com que as pessoas se animem a gastar dinheiro. Esse é o cenário da China. Agora, como que a China, com esse patamar de deflação, preços caindo porque as pessoas não compram, como que esse país vai ter um crescimento de 5% pautado pelo consumo? Não vai ter. O consumo está caindo. Como que vai subir 5%? Pode até ter com os números maquiados. Eu não descarto, não duvido disso. Governo comunista a gente sabe como é, mas na prática, na realidade, primeiro que na prática, na realidade, não cresceu 5%. Se cresceu alguma coisa, está no lucro, porque a economia chinesa já está toda bichada. Agora em 2025, com o consumo, não vai fazer isso crescer absolutamente, né? Mas aí é o motor principal, essa é a estratégia principal aqui, né? Eles falam que em 2024... o consumo foi responsável por quase metade do crescimento econômico. Ai, 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 meu amigo. Duvido que isso aqui vai acontecer. E tem um monte de programas aí, de medidas, de projetos com na casa aí de dezenas de bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares, para fomentar o consumo. Agora, o que o Partido Comunista fez foi uma iniciativa, né? Uma determinação, na verdade, que os bancos incentivem mais o financiamento ao consumo e o uso de cartão de crédito. Para quê? Para o pessoal gastar dinheiro. O pessoal não está gastando, não está consumindo, né? Então, a ideia aqui, né, do regulador financeiro chinês é ampliar a concessão de crédito via bancos domésticos e também buscar maneiras de ajudar os clientes que têm dificuldades hoje para pagar os empréstimos. E é claro, o pessoal ficou animado, as bolsas de valores subiram com isso. Não vai funcionar, meu amigo, não vai funcionar. As pessoas não compram hoje porque tem medo da economia. Do futuro econômico chinês, está todo mundo preocupado, ninguém sabe para onde que isso vai, até onde que essa bolha vai continuar sendo inflada. E ninguém sabe o que vai acontecer quando ela finalmente estourar. Aí que reside o grande perigo, o grande receio de toda a população chinesa. Isso aqui é desespero completo do Partido Comunista, que já não sabe o que fazer. Ameaçar a população, ameaçar o lojista, despejar dinheiro, fazer programa de incentivo, de troca de bens e aquela coisa toda. Não há o que fazer, meu amigo. Já estão chegando no fim das alternativas. Olha o tanto de motores econômicos que já fracassaram. Esse aqui vai fracassar também. Vão para onde depois? Se chegaram ao fim de depender do consumo doméstico, das pessoas irem no supermercado, irem na padaria para a economia do país crescer, é porque já chegaram no fundo do poço e não tem mais alternativa por lá. Então, meu amigo, a grande mídia está se perguntando a respeito de algo que eu já abordei aqui no canal recentemente falando sobre a inflação. A atividade econômica está caindo, então temos um Brasil desacelerando, não está naquele ritmo frenético de antes, as coisas estão começando a ficar mais normais. A normalidade do Brasil é não crescer, a gente sabe disso, mas ainda assim os preços estão subindo, ou seja, o que o pessoal chama de inflação está
avançando. E aí fica a grande pergunta. Mas se a atividade econômica está decrescendo, a demanda já não está como igual a ela era antes, por que que os preços continuam subindo? Porque a raiz do problema, que não é nada disso, continua aí, é persistente. O gasto estatal elevado, o grande problema. O que quebrou o Brasil no passado, o que quebrou a Argentina recentemente e vai quebrar o Brasil de novo se continuar assim. E vai continuar assim, meu amigo. Olha aí, o Lula lançou o tal do consignado lá pro pessoal da CLT, o pessoal que tem carteira assinado, que obviamente vai despejar mais dinheiro na economia, vai elevar a demanda, elevar o consumo, fazer os preços subirem ainda mais. E o que que o Banco Central vai ter que fazer? Subir ainda mais a taxa de juros? Até quando? Até que patamar? Não há alta que resolva um problema que é essencialmente causado pelo governo. Vamos conversar então sobre este assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda muito o meu trabalho, pode ter certeza disso. Pois bem, a economia brasileira já dá sinais claros de desaceleração desde o final do ano passado. Já era até esperado. O pessoal prevê recessão técnica para este ano. Talvez aí no terceiro e no quarto trimestres teremos queda na economia, o que configura uma recessão técnica. Não significa necessariamente uma recessão para valer, mas tecnicamente falando, sim. E é um péssimo cenário para o Lula para 2026, sem sombra de dúvidas, né? Mas, enfim, ainda contudo que nós temos uma estabilidade econômica no sentido de não haver um grande crescimento, uma pujança nesse crescimento, a alta de preços continua subindo. E agora estava em 4,56% no acumulado de 12 meses em janeiro. No acumulado de fevereiro saltou para 5,06% em fevereiro, muito acima do centro da meta, que é 3%. Ficou lá para trás, meu amigo. Isso é uma enganação completa. O índice oficial do governo de inflação, que é o IPCA, subiu 1,31% no mês de fevereiro. Mesmo com tudo caindo. Comércio caindo, varejo, a produção industrial caindo, até os serviços mesmo dando uma arrefecida, ainda assim a inflação castigou todo mundo, todos os estratos sociais em todos os segmentos, né? Enfim, então, o pessoal já previa assim uma queda no desempenho econômico desse ano, que deve ser de 2%, uma queda ainda maior em 2026, para ter uma recuperação só a partir de 2027. A inflação, contudo, está prevista para continuar lá nas alturas. O pessoal está estimando 5% mesmo, mais quase 6% em 2025 de alta de preços, com o PIB caindo. Olha que coisa aparentemente contraditória. O PIB cai, os preços sobem. Por que que isso acontece? Porque o problema não está aí. O pessoal está olhando para o lado errado. Na verdade, o pessoal se distrai um pouco com o lado errado para depois tratar do tema realmente importante, que é o que o pessoal faz no final dessa notícia aqui. Estou olhando no Estadão, tá? Então, uma notícia do Estadão, uma análise do Estadão. Aqui no final, eles falam o seguinte, né? Que os preços podem ser afetados por fatores conjunturais, coisas sazonais, eventos estrangeiros, internacionais, geopolíticos. Pode ser uma guerra, pode ser aí um presidente tipo Donald Trump bagunçando o mercado, pode ser uma crise sanitária, como aconteceu lá nos Estados Unidos, no setor aviário, que fez com que o preço dos ovos no Brasil subisse. Pois é, são coisas que fogem totalmente do controle. Não dá para ficar tentando resolver esses problemas que, do ponto de vista interno, ponto de vista doméstico, são insolúveis, fogem completamente ao controle. Mas o que realmente é o problema de longo prazo, porque fatores conjunturais vêm e vão, aqueles que permanecem são absorvidos pelo mercado internacional, como uma guerra. Quando houve lá o início da guerra da Rússia com a Ucrânia, o preço dos alimentos subiu muito, aquela coisa toda, petróleo. Depois o mercado absorveu isso aí e as coisas foram se ajustando. Agora, os fatores estruturais aqui no Brasil realmente são um grande problema. E é aí que reside, de fato, a alta de preços constante que a gente vê. Eventos sazonais, sobe e desce o preço, mas na janela temporal, uma janela maior,
você puxando o zoom do gráfico para olhar a situação, entre os sobes e desces, vamos colocar assim, né? Tudo está subindo de preço, de forma constante. Por quê? Porque, né, nós temos uma gastança e outras ações irresponsáveis dos governos, né? E aí nós temos um cenário no Brasil muito especial de insegurança a respeito das contas, de para onde que vai o gasto estatal. Ninguém é capaz de dizer. Lá quando foi aprovado o teto de gastos, havia uma esperança lá em 2017. Havia uma esperança, mas ninguém era doido de colocar a mão no fogo falando que 10 anos depois nós teríamos os gastos controlados pelo teto de gastos. Porque, olha só, o teto de gastos já acabou. Foi substituído por um arcabouço que tem a única finalidade de permitir ao governo Lula gastar muito dinheiro. É simples assim de entender. Então, o grande ponto realmente está no gasto estatal. É aí que a coisa desanda por completo. E o Lula faz de tudo possível para piorar esse cenário. Olha só, né? Depois de ter liberado os 12 bilhões de reais do FGTS para o pessoal do saque aniversário, agora o governo vai despejar mais dinheiro aí para o empréstimo consignado, tendo o FGTS como garantia, né? Enfim, de acordo com Lula, 42 milhões de brasileiros vão ser beneficiados por isso aí, vão pegar dinheiro, o próprio dinheiro via crédito, obviamente, né? Então, o que que acontece? Você tem o governo fazendo uma política fiscal frouxa, despejando dinheiro, aumentando o crédito, obviamente aumentando o consumo, aumentando os preços, enquanto o Banco Central faz das tripas coração deles e do Brasil como um todo para tentar segurar essa mesma alta de preços, porque a taxa Selic prejudica absolutamente todo mundo quando é muito elevada. É o que está acontecendo, é o remédio amargo para tentar combater um problema que é piorado de uma forma geral e contínua pelo governo Lula. Então, o que, que vai acontecer a partir daí, né? Nós vamos ter um aumento de gastos por parte das pessoas, um aumento do consumo, no caso, um dinheiro que caiu do nada, caiu no colo dos indivíduos, dos cidadãos. Se o cara tivesse uma consciência, pelo menos, ele ia ver o seguinte, né? Pô, vou calcular aqui, se a taxa Selic hoje estiver pagando melhor do que essa taxa subsidiada que vai ser colocada aqui, que não chega a ser subsidiada, né? É uma taxa mais acessível. Não sei qual é o item aqui de fato, né? Mas até o cara pode pegar dinheiro e deixar investido no Tesouro Direto, no CDB, alguma coisa, para ganhar a diferença, se for o caso. Não sei também se é, tá? Não olhei quais são as taxas de juros para a média que está sendo estimada. Isso vai ser negociado, obviamente, né? Então, temos um problema grande aí se armando no horizonte, porque tudo indica que a coisa vai piorar, a expansão fiscal será maior e, bem, a inflação vai disparar. Aí o pessoal se pergunta, por que que a atividade econômica está caindo e a inflação segue subindo? Porque o governo não para de gastar dinheiro. É simples de entender. Olha aí, meu amigo, a Secom do Lula nutre aquela ilusão muito fantasiosa, diga-se de passagem, de que a queda na popularidade do Lula foi estancada. Sidônio Palmeira fazendo milagres e aquela coisa toda. Pois bem, algum grau de realismo eles chegam a ter porque eles não afirmam que a popularidade voltou a subir. Não, eles estabilizaram a avaliação do governo na concepção deles. Por quê? O que nós temos acompanhado há muito tempo, por muitos meses seguidos, é a queda constante na popularidade do Lula, com uma brutal queda agora no começo de 2025, e todas as pesquisas mostram isso. Datafolha, Poder Data, todas, IPEC, todas essas coisas que a gente tem acompanhado aqui sempre no meu canal. O pessoal da Secom diz que não, agora esse fenômeno foi revertido e estão comemorando isso, obviamente. Será que é verdade? Será que há motivos para a comemoração? Será que algo mudou de tão relevante, de tão substancial na popularidade do Lula nos últimos 2 meses? Algo na comunicação fez tanta diferença assim? Adianto que não. Nós vamos conversar sobre esse assunto, analisar esse tema. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, a Secom está sendo comandada agora, a Secretaria de Comunicação, pelo Sidônio Palmeira, que é a grande aposta do Lula, dos ministros do Lula hoje,
nenhum teve tantas audiências com o presidente da República quanto o Sidônio Palmeira. O cara tem trânsito livre no Palácio do Planalto. Isso já é bastante claro, bastante evidente. Porque o governo colocou na cabeça que o grande problema hoje é a comunicação. O governo é uma maravilha. A economia está de vento em popa, só que o povo não consegue perceber, a gente não consegue comunicar isso para o povo. O Lula fala há muito tempo disso, recentemente falou num evento em que o Haddad estava presente, que o Haddad é um bom ministro, só que não sabe se comunicar com as pessoas. Então, a grande desculpa do governo Lula é problemas de comunicação. E, obviamente, é claro para todos que o Paulo Pimenta nunca foi um bom ministro da SECOM. Porque o cara não entende nada de absolutamente nada, é completamente ineficiente nesse sentido, sabe-se lá por qual motivo ele permaneceu nesse cargo tanto tempo. Eu queria que ele continuasse indefinidamente, porque o cara muito mais atrapalha do que ajuda no que quer que seja. E o Sidônio Palmeira, querendo ou não, foi o marqueteiro lá da época da campanha do Lula. Só que eu já falei aqui no canal, já expliquei esse ponto, campanha eleitoral é uma coisa, governo é outra. Manter a imagem de um governante é muito mais complicado, até porque o candidato vive de promessas, e promessas são etéreas, não tem como você questionar as promessas. Pode até falar, isso é inviável. Para o povo não faz diferença, o povo gosta de acreditar que vai ter picanha, que vai ter cerveja e não sei mais o que. Então, promessas são mais facilmente vendidas para o povo e enganam tranquilamente muita gente, muitos incautos. Fazer marketing em cima de promessas é muito mais tranquilo. Portanto, agora fazer marketing do governo, isso tem que ser feito em cima de dados, em cima de fatos. Antigamente dava para mentir, dava para enganar, principalmente se a TV estivesse colaborando. Se a dona Rede Globo e outros órgãos, outros veículos de mídia estivessem colaborando no sentido de validar o discurso, a narrativa oficial, ainda que ela não fosse verdadeira. Em tempos de internet, em tempos de redes sociais, de X, de Twitter, como você preferir, não dá para ficar maquiando dados de forma indefinida. E quando o grande problema do Lula é realmente algo que atinge a população mais pobre, os preços dos alimentos, aí não há SECOM que resolva esse problema, porque não dá para mentir e falar que os preços estão caindo, porque a dona de casa vai no supermercado e vê que os preços sobem semana após semana. Então, a tarefa do Sidônio Palmeira é muito ingrata, essa é a verdade. Fazer uma maquiagem para um governo muito ruim, para dados muito ruins, no momento, numa época histórica em que você não consegue mentir de forma descarada como antes, mesmo estando à frente da comunicação do governo. Só que fizeram lá umas pesquisas de bastidores da SECOM, né? Então, essas pesquisas que acabaram saindo aqui, é uma pesquisa semanal, inclusive. Então, afirma-se lá que a popularidade do Lula parou de cair. Então, a situação parou de piorar. Não melhorou. Está longe disso, inclusive. E o próprio Sidônio já teria analisado esses dados. Então, seria uma desaceleração ou mesmo uma parada completa no nível de desaprovação do Lula. Então, são alguns pontos que a gente tem que considerar nessa afirmação principal aqui. Eu já falei que pesquisas internas costumam ser mais corretas, menos enviesadas. Por quê? Se você tem acesso a uma pesquisa externa, uma pesquisa para o público, eu quero dizer, e não te cobram nada para divulgar essa pesquisa, meu amigo, pode haver algum interesse nessa história, tem algum viés, algo para manipular ou a opinião do público ou outra opinião com base nisso aí que finge ser, se for dados manipulados mesmo, o que nós estamos falando, finge ser a opinião das pessoas consultadas, um retrato da população brasileira. Agora, quando um partido político internamente, seja ele oposição, seja ele a situação, o governo, faz uma pesquisa, encomenda uma pesquisa, e isso fica só dentro do partido, só ali nos bastidores, então é uma pesquisa que não está enviesada. O partido quer a realidade para tomar decisões a partir dali. Então isso tende a ser mais correto, mais fidedigno. Porém, eu não descarto a possibilidade também. Lembra, isso aqui são pesquisas com dinheiro público, né? São 12 milhões de reais aqui com pesquisas. Mas, enfim, eu não descarto a possibilidade desse pessoal simplesmente dar uma maceteada nesses dados para apresentar para o Lula, mostrar serviço e falar, olha aí, ó, popularidade
parou de cair, tá legal, daqui a pouco vai subir também, estamos fazendo um bom trabalho, porque é aquela história, talvez se trate apenas de enganar o chefe, o pessoal sabe o problema que eles têm em mãos, então talvez a alternativa para o pessoal da SECOM, para o próprio Sidônio Palmeira, não seja melhorar a imagem do Lula, porque não dá para fazê-lo, mas sim maquiar dados para entregar para o Lula e falar que as nossas pesquisas estão mostrando a popularidade está estável, daqui a pouco vai ter pesquisa falando que melhorou e etc. Eu não descarto a possibilidade de pesquisas futuras trazerem algum grau de melhoria na popularidade do Lula, porque ela caiu muito, então poderia ser uma leve correção para cima favorável para o Lula. Não significa absolutamente que hoje ele seja um candidato viável, que o índice de aprovação dele seja aquele do passado, nada disso. É porque caiu muito. Pode continuar caindo, é claro, o governo Lula, a gente nunca sabe, mas pode haver sim um arrefecimento desse sentimento negativo até uma estabilidade também é possível. O pessoal aqui do Poder 360 afirma que, na verdade, os sinais externos ao governo não indicam nada disso que a SECOM pontuou aqui. E em breve, nos dias 15, 16 e 17, na verdade, hoje é dia 15, você deve assistir esse vídeo no dia 16, então no comecinho da próxima semana, imagino eu, nós teremos uma previsão aqui, uma pesquisa do Poder Data, falando sobre a popularidade do Lula, aí a gente vai ter um retrato dessa leitura da SECOM. Será que melhorou? Será que piorou? Será que está no mesmo patamar? Em breve saberemos. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.